aí, viajantes, vocês estão bem? Se você tá vendo esse vídeo, é porque eu já tô viajando, porque eu comecei a gravar aqui em casa, mas eu vou terminar no aeroporto, então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Dessa vez eu vou compartilhar com vocês os últimos preparativos da nossa próxima viagem. Eu e meu marido vamos fazer uma viagem de um pouco mais de 20 dias pelos Estados Unidos. A gente vai fazer uma viagem de carro focada nos parques nacionais, saindo de Denver, no Colorado, passando por Utah, cruzando o Arizona até lá embaixo chegar em Phoenix. Fora isso, a gente também vai passar um dia em Dallas, no Texas, porque a nossa escala é um pouco longa, ela vai ter umas 14 horas. Então a gente vai aproveitar para sair do aeroporto, conhecer a cidade, que eu nunca fui, e também criar bastante conteúdo focado na Copa do Mundo, porque Dallas vai ser uma das cidades sede. Então vai ter jogo lá e eu quero criar bastante conteúdo para vocês sobre isso. Não sobre futebol, porque essas dicas não viriam de mim, mas sobre a parte de turistar na cidade. Então, se é o seu caso e você vai para Dallas para ver os jogos, então me acompanha por aqui que vai ter bastante dica para você saber o que conhecer por lá, além dessa parte de futebol. Para fechar a viagem, a gente vai passar 10 dias em Orlando para aproveitar os parques ali, a Disney, Universal, e também para conhecer o novo parque da Universal, que eu nunca fui, é o Epic Universe. Ele abriu em maio do ano passado. E antes da gente passar para os últimos preparativos da viagem, eu já vou te avisar que aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar um e-book gratuito que eu fiz com um checklist para que vale para viagem nacional e internacional. Então, se você está começando agora a planejar sua viagem, não sabe muito por onde começar ou tem medo de se perder no processo, ele vai te ajudar bastante. Vou começar pelo mais importante, que muita gente tem dúvida, que é a documentação. Eu gosto de deixar tudo organizado numa pastinha assim. Eu vou passar nessa viagem por mais de 10 hotéis. Então, eu já deixo tudo impresso, cada cidade com a sua etiqueta aqui, tudo organizado. E como a pasta é pequenininha, é bom que não é aquela grandona e cabe mais fácil na mochila, na mala. E como ela tem várias divisórias, eu consigo agradar todas as minhas manias aqui. Então, deixo tudo separado nas abinhas. Eu prefiro contar um pouco mais com esse meu lado analógico, principalmente na imigração. Porque às vezes na área da imigração não pega o Wi-Fi ou seu plano de dados não está ativado ainda, enfim, pode ser que você tenha algum problema com isso. Então já está tudo ali, se a pessoa perguntar, você entrega. Só se a pessoa perguntar, lembre-se disso. Algumas outras coisas que tem aqui, reserva do carro, os ingressos que a gente já conseguiu comprar, tá tudo aqui organizado por data, então é mais fácil da gente abrir ali e só pegar o que precisa. E sobre imigração, os documentos que a gente precisa também estão aqui. E não é só o passaporte. Primeiro que uma viagem para os Estados Unidos, você já tem que começar a planejar com mais ou menos um ano de antecedência, porque os brasileiros precisam de visto para entrar lá, até se você for fazer uma escala. Então, se você for para o Japão e vai para lá, ou para o Canadá e vai fazer uma escala lá, você precisa de visto ou de turista, que já vale. Ou se você não quiser tirar o visto de turista, você precisa de um visto específico para a escala. Mesmo se você não tiver nem planos de sair do aeroporto, você precisa do visto. Além do passaporte com o visto válido, eu sempre levo todos os meus passaportes que têm visto americano, né? Já tiveram um dia. E eu deixo organizado assim, eu deixo com esse elástico e deixo aberto em todos os vistos que um dia eu já tive. Já fica mais fácil de organizar para entregar na mão do ser humano se precisar. Às vezes eles não pedem, mas já aconteceu de pedir e eu tinha ali, entreguei e tudo certo. Eu prefiro assim, fico mais tranquila. Essas reservas de hotel, normalmente eles não pedem, mas eu já deixo na mão, que já fica mais fácil ali se alguém pedir. Comprovante da passagem de volta, que também é muito importante. A carta de vínculo empregatício, para comprovar que você tem um trabalho aqui no Brasil. E a pólice do seguro-saúde, que nos Estados Unidos não é obrigatório, mas eu prefiro ter, porque lá o sistema de saúde é caríssimo. E o seguro-saúde vai ajudar bastante se eu precisar ter algum gasto lá. Aqui na descrição também eu vou deixar um link para vocês comprarem o seguro de viagem de vocês, se vocês precisarem, que já tá com o meu cupom de desconto. Se você comprar por esse link, você não paga nada mais por isso e você já ajuda o meu trabalho. A gente também deu a última passada clássica no roteiro, né? Que é para fechar tudo, ter certeza que não estava faltando nada, nenhum hotel, nenhum ingresso, alguma reserva que a gente já podia adiantar. Eu sempre gosto de comprar o máximo que eu consigo antes da viagem, que além de garantir o preço, que às vezes tem ingresso que você paga mais caro ali na hora, eu sempre dou um Google básico ou jogar na sua inteligência artificial preferida para procurar cupom de desconto, então às vezes você ainda economiza se você comprar com antecedência, né? E também tem outra parte que se você deixar para comprar depois, às vezes você chega
e não tem horário, não dá para entrar. Outra coisa que a gente precisava olhar era onde a gente ia lavar roupa durante a viagem, porque a gente não costuma levar muita coisa. Então, para ter roupa limpa, a gente precisa fazer pausas durante a viagem para lavar. E eu sou super a favor, porque além disso ajudar a levar menos coisa, isso barateia a sua viagem, porque você não precisa despachar mala, então as coisas ficam mais fáceis e a roupa não fica com aquele cheiro de mala, né? Porque ela tá recém-lavada, também é muito gostoso. E ao longo desse vídeo eu vou passar pela organização das malas, de necessaire e tudo mais, mas eu vou começar pela mochila, que é o que eu vou levar comigo dentro do avião. E tem muita gente que coloca nela só o que não cabe nas outras malas, né? Mas eu acho que ela tem a função de deixar minha viagem mais confortável. Então, o que não pode faltar? Alguma coisa para me entreter, então um livro, Kindle, carregador de celular, fone de ouvido. Vou levar meu computador, porque eu preciso terminar de editar esse vídeo para vocês no aeroporto. E vou postar ainda hoje, terça-feira. Meu microfone, esse aqui, essa minha pastinha maravilhosa. Um kit de higiene pessoal, então, escova de dente, pasta de dente, desodorante, uma toalhinha de rosto. Ajuda muito quando você precisa escovar dente ou lavar o rosto, aí você chega no banheiro ou tem aquele papel ruim, ou pior ainda, que é aquele secador de mão, e aí nunca é uma boa ideia, gente. Além disso, garrafa de água, meia quentinha, que eu sou super friorenta, e a minha bolsinha de remédios que eu quero ter mais perto, então dor de cabeça, enjoo, meu remédio para tireoide. Bom, falando de remédio, é sempre muito importante você pesquisar com antecedência se tem algum remédio que é proibido para o país para onde você vai. Como eu vou para os Estados Unidos, lá eles têm uma lista bem longa de remédios que são proibidos, então 2 que a gente costuma usar muito aqui no Brasil e que você não pode entrar com ele nos Estados Unidos, são dipirona, que a gente usa bastante para dor, né, dor de cabeça, dor no corpo, enfim, e nimesulida, que é um anti-inflamatório. Então esses 2 já tem que tirar aqui da minha listinha. E eu tenho 2 coisas que eu levo, 2 bolsinhas que eu levo em viagem para remédio. Essa pequenininha, que eu sempre deixo na minha mochila, então ela vai comigo o tempo inteiro, tanto no avião quanto no dia a dia ali da viagem. E aqui tem coisas mais básicas, remédio para dor de cabeça, um curativo ou outro, que é caso me machuque ao longo do dia. Mas se você quiser mais informações do que eu sempre levo, tem um vídeo aqui no canal só sobre dicas para levar remédio para viagem e algumas informações importantes de organização ou de coisas que você pode ou não pode levar e o que você pode e não pode fazer também. E outra bolsinha de remédio que eu levo é essa aqui, que ela é um pouquinho maior, mas ela é bem fininha, então ela é super prática de colocar na mala. E ela, como vocês podem ver, tem esse remédio, tem antisséptico, termômetro, enfim. Só que essa aqui, ela fica na mala no hotel. Então, são coisas que você não precisa usar ao longo do dia ou remédio a mais que você precisa levar. Eu, por exemplo, um desses aqui é o meu remédio de tireoide, então eu não preciso ficar andando com isso durante o dia, então eu deixo na minha bolsinha no hotel e tudo certo. Essa aqui eu não apresentei pra vocês, mas é a minha bolsinha é a minha caixinha de remédio que eu tenho aqui em casa, então agora eu vou dar uma revisada em tudo aqui, ver se falta alguma coisa em algum desses 3 lugares aqui, para poder passar na farmácia, comprar e já ter tudo certinho para a viagem e não precisar comprar alguma coisa lá ou não passar nenhum aperto. Bom, o desafio que eu tô para arrumar essa mala aqui é que vai ter uma variação de clima muito grande dentro de um dia só. Então a gente pode começar de manhã com 0 ou 2 graus e na hora do almoço tá 30. Então o segredo é se vestir em camadas, não vai ter como fugir disso. Metade da viagem vai ser focada em trilha, então eu preciso de roupas que sejam confortáveis e que se adaptem a esses diferentes tipos de clima. A parte de cima não me preocupa, então a minha ideia é com um top de academia e uma camiseta de academia, mas eu também vou comprar camiseta de proteção UV, que eu acho importante, né, pro deserto. E no frio, tem a combinação clássica que não falha, né? Então, um fleece e uma blusa corta-vento. Eu tenho essa aqui, que eu uso para fazer exercício normalmente, que é uma corta-vento, que ela não aquece, mas eu acho que vai ser muito bom, porque o sol vai estar quente, mas em alguns lugares vai estar um vento gelado. A parte de baixo, que tá me complicando um pouco, eu vou levar uma legging, porque eu acho que ela vai me esquentar de manhã quando tiver frio e não vai me fazer passar tanto calor assim quando eu estiver ali na hora do almoço, à tarde. Eu tenho certeza disso? Não. Então, eu tô com um plano B, que é comprar calça de trilha. Essa calça ela é mais leve, então ela protege do frio de manhã e à tarde, na teoria, ela não me faria passar tanto calor aqui.
Eu não tenho, então eu vou precisar comprar. Bom, essa é a primeira parte da viagem. A segunda, que a gente vai para Orlando, é muito mais tranquilo, porque lá é quente e úmido. Então tem que ser shorts, camiseta, um tênis confortável, sempre tem um chinelo no pé, caso chova, você troca e não precisa molhar o seu tênis. E eu sempre gosto de levar uma blusinha, um suéterzinho, porque lá eles gostam muito de ar-condicionado e eu passo frio, eu sou friorenta, então eu sempre tenho uma blusinha na mochila que aí fica tudo certo. Não tem jeito de ir pra Disney e não ir com uma camiseta estampada de personagem. Só o Murilo, que não tem alma e vai com camiseta lisa, é caso de divórcio. Vou pensar mais sobre isso e atualizo vocês. Mas eu já garanti as minhas camisetas da Lizzie, elas são maravilhosas. Eu sou apaixonada por elas, tô super ansiosa pra usar. Então, gente, eu tenho que mostrar mais de perto pra vocês. As vilas. Ah, gente, muito bom, né? Para os parques da Disney eu tenho as 4 camisetas da Lizzie e eu peguei alguns shorts diferentes pra mudar um pouco. Então eu tô levando um jeans, um branco e um verde, que dá pra combinar, fazer algumas combinações diferentes e ficar com uma carinha diferente nas fotos. Aqui vocês já me pegaram numa fase um pouco mais avançada do planejamento da mala, mas eu gosto de deixar tudo em cima da cama, nos montinhos diferentes, pra ver o que tem sobrando que eu posso tirar. E o que eu consigo combinar entre si também. Isso me ajuda muito na organização e não levar coisa que não precisa, né? E como definir o que vai na mala de mão e o que vai na mala despachada. Normalmente eu não tenho esse problema porque eu não costumo despachar a mala, mas nesse caso a gente vai despachar porque tem algumas coisas que não podem ir na mala de mão. Mais pra frente no vídeo eu vou falar mais sobre isso. Na mala de mão eu vou levar as roupas que eu vou usar nos primeiros 5, 6 dias. Então mesmo se a mala despachada extraviar, a gente não passa nenhum perrengue ali no meio do caminho. Aí dá um joinha, de que tá tudo no peso certo. Isso. Nesse vídeo aqui eu tô levando vocês pra lugares da minha casa que vocês não tinham visto antes. Então bem-vindos ao meu banheiro. E aqui eu vou falar um pouco pra vocês sobre necessaire. Essa aqui que eu vou levar, ela é compacta, então tenta escolher uma que não seja grandalhona. Tá vendo que por mais que eu encha, ela não passa de 4 dedos aqui. Então ela cabe bem na mala, não vai ocupar grande espaço. Mas eu só vou levar isso aqui porque eu vou despachar. Se eu não fosse despachar, que é o que normalmente acontece, eu costumo levar essa aqui, que é transparente. Então, ajuda muito ali na hora de passar na segurança. E eu não vou passar pelo básico, né? Shampoo, condicionador, essas coisas. Mas algumas dicas importantes que normalmente as pessoas esquecem. Um kitzinho de unha. Lixa de unha e alicate, normalmente as pessoas não levam, mas às vezes passa sufoco. Escova de cabelo, que é uma coisa que costuma ocupar muito espaço. A minha, olha, ela cabe bem menor que minha mão. Então é ótimo, ela é anatômica, então você não precisa levar aquela com cabo gigante que vai só atrapalhar seu caminho. Hidratante para o rosto e protetor solar, 60, de preferência disso para mais, e protetor labial. E um creme também pro corpo, porque acaba ressecando muito. E tudo isso vai caber aqui, porque eu também não sou uma pessoa super da maquiagem, por exemplo, então eu vou levar só o básico, já não sou no dia a dia, quem dirá em viagem, então vou só levar o básico para não aparecer para vocês muito acabada, né, para ajudar um pouco na olheira. E uma coisa importante, eu sempre levo também umas sacolinhas de roupa suja que eu já deixo aqui, para não esquecer e usando ali no meio do caminho. Próximo tema dessas preparações de viagem é o que eu levo para viagem de carro. Então a gente já fez uma uns 2 anos atrás na Nova Zelândia, então já deu para aprender bem o que fez falta, o que não fez e o que a gente levou demais. Tem um vídeo aqui no canal só sobre dicas do que levar na sua viagem de carro. Então se você quiser mais detalhes, dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas esse aqui, vou passar pelo que a gente vai levar para essa viagem. Então, um joguinho de copo, e a gente dá preferência para coisas que são de plásticos, mas esse plástico rígido, porque não corre risco de quebrar e ele é bem levinho. Então, somos em 2, então 2 copos. Ainda nessa parte a gente vai levar dois pratos de plástico também, e a gente dá preferência para esse que tem uma bordinha, porque às vezes está comendo uma coisa no carro e é mais difícil de escapar alguma coisa, de cair no chão. E ele é super fácil de levar e levinho. Talher, então garfo, faca e colher, um para cada, já tá ótimo, então ficam 6 talheres. Vou levar 2 prendedores para fechar alguma embalagem, sei lá, de queijo, de pão, de batata, alguma coisa que precise fechar para não ficar solto por aí. E esse também que é um para fechar essas embalagens, que eu acho ótimo, mas ele não funciona para todas, então o prendedor nunca decepciona.
Um potinho, dá pra comprar lá? Dá pra comprar lá. Mas eu prefiro levar de casa, que aí eu não gasto em dólar, né? Se eu já tenho, não preciso do outro. Esse pote, a ideia dele é levar os sanduíches. Então, vários dias a gente vai fazer piquenique, né, durante a trilha ali. Então, a gente vai comer os lanches. Então, já deixa aqui, porque eles ficam na mala e não amassa, né? Já não precisa comer o lanche amassado, já que já vai comer cansada. Ziploc, vamos levar 3. Então, para não precisar levar mais potinho ou comprar lá, Ziploc sempre ajuda. E uma eco bag, que é sempre muito útil. Minha vida é eco bag, aqui a gente usa já no mercado, a gente não tem costume de pegar sacolinha de plástico. Mas para lá é muito bom porque nem todos os lugares dão sacolinha de plástico e às vezes não tem nem para você comprar. Então tem que sair de lá agarrado com as compras, melhor não. Então isso, além de facilitar o transporte do supermercado para o carro, é mais fácil de tirar do carro. Então, como a gente vai ficar em, 12 dias, a gente vai ficar em 10 hotéis, então, se tá tudo aqui no carro, só pega isso, desce e tá tranquilo. E aí, tá animado? Muito. Vão ser dias incríveis pelos Estados Unidos e eu conto com vocês para acompanhar essa saga aqui pelo YouTube e lá no Instagram também. Eu espero que não tenha muitos perrengues, mas se tiver, também faz parte, né? Então, um beijo e até o próximo vídeo.